E aí, se tem uma área na minha vida que o Senhor tem me forjado, tem me amadurecido, tem me levado para um lugar especial, na área da dependência. Por muito tempo, eu dizia que dependia de Deus. Eu dependo de Deus, eu confio no Senhor, eu dependo da provisão dele, ele é o Jeová Jireh. A gente tem muitas essas formas, né? Às vezes a gente tem uma forma religiosa de falar, mas será que verdadeiramente a gente crê nisso? Quantas e quantas vezes eu já falei isso para alguém, né? Para fortalecer a fé de alguém, mas eu não tinha a minha plena convicção na minha fé de que ele era o Deus da provisão da minha casa. E por isso que eu achei que a gente deveria hoje conversar um pouquinho sobre dinheiro, porque como é difícil depender de Deus na área financeira. E para que a gente possa pensar um pouco sobre essa dependência desse ponto de vista do dinheiro, eu quero que você abra lá a sua Bíblia, lá em Mateus 6. Eu vou começar no verso 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por muito tempo eu me perguntei, nossa, por que Deus disse assim? Deus não disse assim, você não pode servir a dois senhores, Deus e Satanás, o príncipe das trevas. Por quê? Porque Satanás não tem esse poder sobre as nossas vidas, mas o dinheiro, se a gente não tiver cuidado, tem um poder muito grande sobre a minha e a tua mente, sabe? Tem um poder de tirar as nossas forças, de nos preocupar. E eu confesso que por muito tempo eu perguntei o que fazer, eu planejei a minha vida, eu sonhei a minha vida baseado no número que estava na minha conta bancária. Em vez de consultar o Senhor, dizer assim, Senhor, o que é que você quer que eu faça assim? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou fazer aquilo? Em vez de perguntar a Deus, eu estava perguntando ao dinheiro. Eu sei que isso é um pouco complexo de se entender, né? É um pouco loucura, mas o evangelho é um pouco louco. E era muito difícil para mim, porque tudo eu dizia assim, não, mas eu tenho tanto na conta bancária, esse tanto aqui não dá para fazer isso. E assim eu adiava os planos de Deus, eu adiava os propósitos do Senhor, eu adiava aquilo que Deus tinha para minha vida, porque eu ficava sempre olhando para aquele número, em vez de perguntar a Deus. A verdade é que nós temos invertido a lógica. Em vez de perguntar ao Senhor o que fazer e Ele nos dará o como, a gente pergunta as nossas condições financeiras e assim nós limitamos a Deus. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, não limite mais ao Senhor. Pare de limitar a Deus. É claro que esse não é um chamado a você ficar ali esperando que tudo caia do céu. Tem gente que acha que tudo vai cair do céu. Não. A vida cristã é também uma vida de autorresponsabilidade, é uma vida de dedicação, de trabalho duro, de colocar o pé para que o Senhor coloque o chão. Você tem feito isso? Se não tem feito, o Senhor tem te chamado para desfrutar de uma vida extraordinária, mas não somente porque Ele vai te dar ou é fruto das suas orações, porque tem bênçãos que a gente vai receber só por causa da promessa. Tem bênçãos que a gente vai receber só por causa da oração, da persistência na oração. E tem outras bênçãos que você vai receber de acordo com o teu trabalho duro. Se você tem trabalhado duro, tem honrado a Deus com as tuas finanças, tem devolvido a Ele as primícias, entendendo que tudo vem dele, Ele certamente te honrará. A palavra de Deus várias vezes em Provérbios vai nos prometer que os celeiros daqueles que temem a Deus se encherão quando nós confiarmos no Senhor. E para isso eu preciso continuar lendo aí, ainda em Mateus 6. Esse texto é o texto para a gente pensar sobre finanças, sobre dependência. E eu vou ler do 25 até o 34, eu vou ler rapidamente e depois a gente reflete algumas coisas. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora da vida? O que é que tua preocupação tem feito na tua vida? Em Provérbios 12 diz que as preocupações roubam a alegria. Preocupar-se, se focar no problema, não adianta de nada, só demonstra que você não tem confiado suficientemente. E aí continua. Verso 28, e por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã estão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Olha como a nossa fé é pequena e a gente não confia no Deus do ouro e da prata. Isso aqui não é sobre teologia da prosperidade. O que eu estou falando aqui é sobre confiança num Deus que provê, num Deus que vê o nosso coração, que conhece as nossas necessidades, que não deixa um só justo padecer. Aí vai continuar lá no 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir.
Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Olha a comparação que o nosso Deus está fazendo aqui. Quando nós nos preocupamos muito com isso, quando nós focamos muito nisso, nós estamos não somente limitando a Deus, mas também nós somos comparados como os pagãos que não creem no Senhor. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Algumas versões vão dizer assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Para de focar tanto no futuro. Trabalha com dedicação, com esforço. Entrega ao Senhor as tuas inquietações. Honre a Ele com as tuas dívidas. Eu não estou aqui de jeito nenhum dizendo que você pode sair gastando de todo jeito, comprando tuas blusinhas, indo pro shopping, gastando sem medida e querendo que Deus pague a conta. Isso aí não é autorresponsabilidade. Mas se você tem vivido com autorresponsabilidade, com honra, trabalhando duro, eu tenho certeza que os teus celeiros se encherão. Então, inclina teu coração para o Senhor, busca o centro da vontade dele, busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente alinhar verdadeiramente a nossa vida ao propósito do Senhor, ele proverá. Pare de perguntar a sua conta bancária quando você pode casar, pare de perguntar a sua conta bancária. Ah, não, quando eu tiver tanto eu vou ter outro filho, quando eu tiver tanto eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, quando eu tiver tanto eu vou levar meu marido, vou dar um presente para minha esposa. Gente, que vida é essa? Que vida é essa que você vai adiando a alegria, a felicidade? E aqui eu repito, eu não estou dizendo para você viver sem responsabilidade. Eu estou dizendo para você viver uma vida de responsabilidade e de honra, mas perguntando ao teu Senhor, consultando ao teu Senhor e não a tua conta bancária. Às vezes a gente fica adiando tanto os propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu acho que o nosso Pai fica olhando para a gente dizendo assim: nossa, eu tenho tanto para dar para ela, eu tenho tanto para conceder, eu tenho uma vida extraordinária, eu tenho abundância para a vida dela. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu vida em abundância e nós não temos desfrutado dessa vida em abundância. E não é teologia da prosperidade, nós não temos desfrutado verdadeiramente dessa vida em abundância porque nós temos apequenado ao Senhor, nós temos limitado o Senhor. E eu oro de todo o coração para que, assim como o Senhor está me tirando dessa escravidão, porque eu era escrava do dinheiro. Ele era o meu Senhor. E tudo eu perguntava ao dinheiro. Eu era tão planejada, a minha vida era tão planejada que tudo eu perguntava ao dinheiro. Ah, não, agora eu tenho dinheiro, eu vou fazer isso. Agora eu tenho dinheiro, eu vou fazer aquilo. Eu não perguntava ao Senhor. Inverta a ordem. Primeiro pergunte a Deus: Deus, eu devo fazer isso? Porque o mesmo Deus que te disser assim, faça isso, ele vai te mostrar o como. Sempre que Deus nos dá uma ordem, sempre que Deus nos mostra o que nós devemos fazer, ele vai também dar a condição. Ele vai também mostrar o como. Ele também vai mexer o sobrenatural, vai mexer o cenário para cooperar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você confia nisso? Então confie no Senhor seu dinheiro, entregue as suas finanças a Ele e permita que Ele verdadeiramente seja o Jeová Jireh, o Deus provedor da tua vida. Amém?